Eu sou Priscila Góes, editora executiva da PG Editorial e doutoranda em Estudos Culturais na Universidade de Aveiro, em Portugal, onde vivo atualmente. Hoje, no nosso devocional, vamos abordar o tema propósito de vida. Eu sempre perguntei a Deus, desde muito novinha, qual seria o meu propósito de vida. Cantar, dançar, ensinar, pregar. Até que aos 18 anos eu recebi a resposta. Foi a primeira vez que ministrei sobre a palavra de vida. Eu ainda era muito imatura e precisava ser moldada, então desci à casa do oleiro. Em Jeremias 18, podemos verificar justamente a situação de Jeremias descendo à casa do oleiro. Jeová pediu que ele descesse à casa do oleiro com o objetivo de mostrá-lo a forma que o oleiro faz com o vaso de barro. E Deus fez uma pergunta categórica a Jeremias: não posso eu fazer convosco, ó casa de Israel, como o oleiro faz com o vaso de barro? Com esta palavra, Deus estava fazendo com que Jeremias refletisse sobre o que viria posteriormente. Assim como Deus permitiu que ocorresse com a casa de Israel, com aquele povo que Ele amava e ama de forma tão intensa, Ele também permite que aconteça nas nossas vidas. Muitas vezes, não compreendemos o porquê estamos passando por tamanha luta, por tamanha dificuldade. Mas, se observarmos, nós estamos na casa do oleiro. E esse momento, muitas vezes de dor, de angústia, é totalmente necessário para que possamos quebrar e sermos feitos novamente. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fui quebrada e refeita, posta ao fogo nas mais intensas temperaturas. Sabe, o ouro e a prata, antes de se tornarem uma joia, primeiro eles passam pelo fogo. Antes da honra, o fogo é extremamente necessário. O meu caráter estava sendo forjado, assim como o de José do Egito. Lá em Gênesis 37, nós observamos a história de José. Desde o ventre da sua mãe, José foi escolhido. E quando era jovenzinho, ele recebeu, da parte de Deus, a resposta, uma mensagem na qual mostrava que ele seria honrado e seria maior do que seus pais e do que seus irmãos na sociedade. José animou-se tanto com estes sonhos que ele tivera que contou aos seus irmãos e também aos seus pais. Bem, os irmãos de José não gostaram nem um pouco disso. Tentaram de tudo contra José. Lançaram-no numa cova, venderam-no ao Egito. José foi raptado, caluniado, preso, esquecido. Todavia, Deus estava cuidando de absolutamente tudo, pois ele preparara o caminho que José trilharia. Os anos que José passou no Egito foram extremamente necessários para que ele pudesse ter o seu caráter forjado, para amadurecer, crescer, evoluir para aquilo que Deus havia preparado para ele. Uma jornada de luz, paz, amor, prosperidade e honra. No momento exato, o fogo se apagou. O oleiro retirou o vaso da fornalha,
pronto para o que lhe aguardava, ou seja, ajudar o próximo. Onde José colocava a mão, prosperava. Quando ele esteve na casa de Potifar, onde era escravo, tudo prosperava. José se destacava em tudo, tanto que a esposa de Potifar o desejou, mas José não caiu nas garras dela. Por conta disso, acabou sofrendo de calúnia e assim foi preso, humilhado. E lá na prisão, José continuava se destacando. Tudo que ele punha a mão prosperava. Deus estava em tudo que José fazia. As pessoas, elas se surpreendiam o quanto José era próspero, mesmo no vale da sombra da morte. Posteriormente, José foi chamado para traduzir o sonho de Faraó, pois lá na prisão ele já havia traduzido outros sonhos. Deus estava com José e naquele momento crucial ele conseguiu sim trazer a revelação do sonho de Faraó. E Faraó conseguiu perceber que Deus, o Deus de Israel, estava com aquele rapaz. Então o convidou para ser governador do Egito. Imagina, José saiu de um rapaz humilhado, vendido, caluniado, preso, para o governador do Egito. Este era o plano que Deus tinha para José, que se concretizou no momento exato, quando ele estava preparado. O propósito de José era alimentar toda a humanidade, já que houveram 7 anos de fome, de dor, e somente o Egito tinha comida para alimentar. Já que nos 7 anos de vacas gordas, José administrou tudo e fez com que multiplicasse. E no momento de necessidade havia abundância. Os irmãos de José, assim como todos daquela época, tiveram que se prostrar perante o governador do Egito. Naquele momento, José reconheceu os seus irmãos. O seu coração certamente bradava, e ali ele pôde ver o cumprimento do seu sonho, que os seus irmãos se prostrariam a ele. José poderia, naquele momento, mandar matar os seus irmãos em vingança do que fizeram com ele, mas não. José simplesmente perdoou os seus irmãos. José amou os seus irmãos e deu ordem para que eles fossem alimentados, ajudados. Posteriormente, José também teve a oportunidade de ajudar os seus pais e conhecer o seu irmão, Benjamim, que ainda não havia conhecido. A história de José inicialmente é de dor, mas a honra, o louvor, foi tamanho que não se comparou ao que José havia passado. O seu caráter foi forjado, ele foi preparado para o seu propósito. E o propósito de José, para além de ser feliz, foi exatamente ajudar o próximo. Toda a humanidade da época pôde saciar a fome e a sede através da vida de José. Sendo assim, independentemente da ferramenta que utilizamos, seja a voz, o corpo ou a mente, o nosso principal propósito é contribuir com o próximo, amar o próximo, fazer o que Cristo nos ensinou, tão somente amar.